Boa noite, rainha. Boa noite, Nutri Infantil Rainha. Meu nome é Andrea Lins, eu sou Nutri Infantil e a minha missão é ajudar você, Nutri, a construir o seu castelo. Na verdade, não é te ajudar, é te mostrar o caminho, as estratégias para construir o seu castelo, o seu reinado na nutrição infantil e você aprender a faturar 6 mil ou mais por mês apenas com nutrição infantil. Sim, isso é possível. E eu estou aqui a semana toda fazendo lives esquenta para o workshop Rainhas da Nutrição Infantil. Um evento que vai acontecer por aqui, 100% online e gratuito. E faltam 13 dias para esse evento acontecer. Se você ainda não se inscreveu, o link na bio vai diretamente para sua inscrição. É só colocar o seu e-mail e você já está inscrito. O evento já está acontecendo aqui com todas essas lives, mas vão ao ar aulas específicas do evento e só quem se inscrever vai ter acesso a essas aulas, vai poder baixar o PDF e vai poder participar dos desafios desse workshop. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E o tema da live de hoje é um tema muito importante: como abordar os pais num primeiro atendimento. O que falar para esses pais? Nutri, ontem a gente conversou, se você não participou, ficou salvo aqui no feed. A gente conversou sobre como perder o medo dos atendimentos. E eu espero que eu tenha te ajudado a perder esse medo, essa insegurança. Você foi atender. O que você vai falar para esses pais? E a primeira pergunta que eu separei aqui pra gente... Eu separei alguns temas. A primeira pergunta que eu separei aqui é: o primeiro atendimento é só com os pais ou é com a criança? Quanta gente tem essa dúvida, né? Principalmente quem tá aí iniciando a carreira, iniciando na nutrição infantil, fazendo transição de nicho, recém-formada. Peço para os pais trazerem a criança? Não peço? O que eu falo para esses pais quando a criança não tá junto? Então vamos lá. Cada Nutri tem o seu método de atendimento. Cada uma constrói de acordo com a sua bagagem, com a sua experiência de vida. E aqui eu construí o meu método. E esse método eu ensino às Nutris. E qual é o meu método? Os pais vão ou não vão num primeiro momento com a criança? Quando a gente fala, vamos começar desde a parte de amamentação. Obviamente, o bebê tem que estar junto. Não vou nem me prolongar muito aqui. Na fase de introdução alimentar, sim, o bebê tem que estar junto. Principalmente porque eu estimulo muito que faça a parte prática de introdução alimentar. Desde a consulta dos 6 meses, a consulta dos 9 meses, de 1 ano, o bebê estar junto sempre. Quando chega dos 2 anos para diante, que é quando, por classificação, é de fato uma criança, algumas coisas mudam. A partir dos 2 anos, quando a gente faz esse atendimento focado, né, em uma criança veio porque a mãe pediu para saber se está alimentando essa criança da forma adequada, que é uma opinião de uma nutri-infantil. Isso existe no mercado. Tem pais que vêm para consulta para saber se vocês estão fazendo tudo certo, como prevenção. A criança vai junto ou não? Por que não ir? É um momento, é uma oportunidade de você estar ali, podendo, inclusive, avaliar essa criança, medir, pesar, se necessário. Mas não só isso, você também, inclusive, fazer alguma prática com essa criança de incentivo a uma alimentação adequada. Ou seja, quando vem ali com 2 aninhos, eu sempre peço que a mãe traga a criança junto, porque enquanto a criança está ali brincando e explorando os alimentos que eu trouxe, eu estou conversando com a família. Agora, quando o tema é seletividade alimentar, onde muitas das vezes tem muita coisa a se conversar, por muito tempo, e eu ensino isso lá no Método NutriKids, que é o meu curso completo de atendimento e empreendedorismo na nutrição infantil, eu fiz uma consulta única envolvendo pais e crianças. E nessa consulta, o meu objetivo, e eu vou ensinar isso lá no workshop Rainhas da Nutrição Infantil, nessa consulta única, a minha intenção era mostrar, dar uma amostra. Sabe quando você vai no mercado e te dão aquele copinho de café, de iogurte, para você conhecer o iogurte novo?
aquela amostra, aquele pedacinho de queijo. Nessa consulta única, onde estavam os pais e a criança, eu mostrava para os pais minimamente como funcionaria a minha atitude com a criança, como seria a minha forma de aproximar essa criança do alimento. Eu já brincava com a criança e os pais ali assistindo tudo isso e fazendo essa criança se aproximar cada vez mais dos alimentos recusados. Então, nesse momento, eu aproveitava para os pais e a criança estarem juntos. Hoje, onde eu aprendi muito mais a vender, melhorar a minha forma de captação e de fidelização, hoje eu me sinto muito mais segura de fazer por etapas. Primeiro vem os pais, e aí onde eu converso com os pais, tento entender o contexto de toda essa seletividade. Num segundo momento, vem a criança, né? Então eu tô explicando isso aqui porque dependendo de como você vai estar atendendo, do método que você pensou, e se vai ser tudo numa consulta, se vai ser separado, vai mudar também a forma de comunicação com esses pais, pensando na fidelização, que é isso que eu vou ensinar aqui. E quando a gente fala de mudança de hábitos, então aquelas crianças... Hoje eu gravei uns stories e compartilhei um pouco sobre o atendimento de hoje, né? Que é uma criança com obesidade grave, na verdade já é uma pré-adolescente, já passou dos 10 anos. Então, dá para você fazer uma consulta dividida também. Primeiro os pais, num segundo momento a criança, como dá para você fazer um atendimento em conjunto. Vai depender de qual estratégia você está usando. E, inclusive, mesmo que você não seja minha aluna, eu te indico no início a você fazer um consultão com todo mundo junto, porque ali os pais vão ver como é a sua metodologia de atendimento diretamente com a criança, como que você interage com a criança, que tipo de estratégia você usa, e enfim, tá? Então, dito isso, vai depender se você quer com os pais ou com os não, ou né, sem os pais nesse primeiro momento, ou sem a criança, independente. Essa live aqui, eu escrevi assim na minha colinha de hoje. Eu não vou falar sobre como atender. Nutri, na semana que vem, a gente vai ter uma semana inteira de estudos de caso, de amamentação, de introdução alimentar, de atendimento de crianças com mudanças de hábitos, de seletividade, e aí sim a gente vai focar no atendimento. Hoje eu quero falar sobre como convencer os pais de que eles precisam voltar. Sabe o que acontece com a maioria das Nutris? Finge que esses meus 2 dedos são barrinhas, tá? Barrinhas. A barrinha da nutrição e a barrinha do empreendedorismo, das vendas, enfim. O que a maioria das Nutris fazem? E eu me incluo nisso, porque foi isso que eu fiz por muito tempo e eu tô aqui para te alertar, Nutri, a não fazer isso, não cometa esse erro também. Estudar nutrição, encher a barrinha da nutrição, nutrição, termina um curso de nutrição, mais nutrição, termina, vai para uma pós de nutrição, nutrição. Foca na conduta nutricional. E a parte de vendas, de empreendedorismo, de fidelização, de você aprender a fazer seu marketing, fica aqui, ó. Não é preenchido, não se busca aprender isso. Aí fica a barrinha de nutrição todinha cheia. Você é expert em qualquer assunto de nutrição, mas você não ganha dinheiro, porque você não aprendeu a vender produtos onde você vai poder aplicar o conhecimento que você ganhou de nutrição. Então eu tô aqui para mostrar como você vai abordar os pais, para convencer esses pais de que eles precisam de você por várias consultas, porque venda é um convencimento, tá? A pessoa não vem e nunca virá pronta para comprar, a não ser que ela esteja muito necessitada da sua ajuda. O que não é a maioria das pessoas. Então você vai sim, por mais que ela já tenha marcado a primeira consulta com você, e na consulta você vai precisar convencer novamente essa pessoa de que ela precisa de você por mais tempo. Então, quando a gente fala nesse primeiro atendimento de como abordar os pais, a gente está pensando em deixar claro para os pais que é um acompanhamento. Essa é a primeira coisa a ser dita por aqui. E como é que a gente faz isso? Como é que as Nutris que seguem meu método... Boa noite, Jane! Seja bem-vinda! A Jane já é minha aluna, né? As Nutris que seguem o meu método, que aprenderam o que eu faço hoje nos meus atendimentos,
oferecem na primeira consulta um programa nutricional. Então, no primeiro atendimento, quando a gente vai abordar os pais, a gente atende e durante o atendimento e no final do atendimento e quiçá antes do atendimento, a gente já está falando do programa nutricional. E o que é o programa nutricional? É um programa de acompanhamento completo dessa criança. E quando a gente fala de construir o seu reinado na nutrição infantil e faturar 6 mil ou mais por mês, eu tô falando de nutris que vendem programas nutricionais ou vendem mensalidades. Como assim, ideia? Quando você vai fazer um atendimento de amamentação, que a gente vai conversar muito ainda nesse workshop, você pode vender um programa de acompanhamento para essa mãe. Desde o pré-parto, você vai vender a consultoria pré-parto de amamentação, a consultoria pós-parto de amamentação, a consultoria de desmame, tudo pode ser empacotado, pode ser colocado em um programa só e você vender tudo de uma vez, já fidelizando essa mãe, essa família. Introdução alimentar, a mesma coisa. Você vai atender um bebê de 6 meses, depois ele vai ter que voltar com 9 meses e você vai ter que aprender a mostrar essa necessidade, convencimento. Depois ele vai ter que voltar com 1 ano, depois 1 ano e meio, 2 anos. E você pode fechar tudo isso num programa nutricional. Ou seja, o bebê chegou para você com 6 meses, na primeira consulta ou até antes, você já vai abordar esses pais de que existe essa possibilidade e o porquê ela tem que investir nesse acompanhamento e não só em uma consulta. E crianças com mudança de hábitos, seletividade é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo de quando uma mãe entra em contato querendo saber sobre consulta para bebês, introdução alimentar. A maioria dos bebês chegam pra gente com 6 meses. Eita, o vizinho tá animado, já ligou um funk bem alto aqui. Não sei se tá atrapalhando a live, qualquer coisa vocês me avisam que eu boto um fone. Então, a maioria das famílias chegam pra gente com 6 meses. Quem tá aqui participando ao vivo, coloca pra mim nos comentários. Quem aqui, no momento que a mãe entra em contato pra agendar a consulta de 6 meses, se você já atende, Nutri. Se você não atende e tá aqui me assistindo, parabéns, que você já vai começar do jeito certo. Quem aqui, quando a mãe entra em contato no WhatsApp, você já oferece o seu programa nutricional de acompanhamento desse bebê, antes mesmo dela chegar na sua consulta presencial ou online. Tem alguém aqui que já faz isso? Que já consegue vender programa nutricional antes mesmo da consulta ser agendada? Isso é possível, isso eu faço quase todos os dias. O que eu falo para essa família? Parabéns! Você está buscando ajuda, acompanhamento nutricional no momento ímpar. Introdução alimentar é só uma vez na vida. Então, parabéns por essa atitude. Mas eu preciso te falar que introdução alimentar não é só os 6 meses. A introdução alimentar finaliza aos 2 anos. E por isso, eu tenho um programa nutricional de acompanhamento até fechar esse ciclo tão primordial para a saúde do seu bebê. Afinal, a gente está falando dos primeiros 1000 dias, os dias mais importantes da vida de um indivíduo, onde a gente vai estar programando esse bebê para ser uma criança, adolescente e um adulto mais saudável. Nutri, lembra a barrinha da nutrição infantil? Se você é nutri infantil ou está ingressando nessa área, em algum momento você vai ouvir falar dos 1000 dias e você vai estudar sobre programação metabólica, que são os primeiros 1000 dias do bebê, né? E hoje já se fala de 1100 dias, que é até o período de reprodução, ou seja, gestação e os primeiros 2 anos de vida desse bebê. E aí você estuda isso, sabe como é que metila o DNA, como é que não metila, que tudo isso a gente aprende em pós-graduação. Mas e na hora de vender? E na hora da parte do empreendedorismo, da venda, você pega esse conhecimento aqui e sabe passar para venda? Essa é a grande jogada de uma rainha da nutrição infantil. Uma princesinha foca só em atender nutrição, em estudar nutrição e tem que estudar sim. No meu método, no método NutriKids, eu ensino muito de nutrição infantil. Tem toda a teoria, tem toda a prática, mas tudo tá junto com vendas, tudo.
a primeira aula de introdução alimentar, do módulo de introdução alimentar, eu já explico isso aqui com mais detalhes do que eu tô explicando para você. Então eu expliquei para a mãe, parabéns, mas precisa desse acompanhamento até os 2 anos de idade. Logo, eu tenho um programa nutricional para você e vou te mostrar como é que ele funciona. E aí, quantos programas eu já vendi antes mesmo dessa mãe chegar na consulta de 6 meses? E se você não fez isso, Nutri, vamos supor que amanhã você tenha uma consulta e você não ofereceu o seu programa nutricional no momento que a mãe entrou em contato, e sim, você vai deixar para oferecer na primeira consulta. Isso também dá certo. Tudo depende de qual estratégia você quer usar. Agora eu quero saber, você já tem o seu programa nutricional pronto para amanhã mesmo oferecer para o seu paciente? Olha quanto dinheiro você está deixando na mesa. Ontem eu mostrei aqui 3 prints. Eu vou mostrar de novo os mesmos prints que eu mostrei ontem. Porque ontem eu estava falando de confiança. E a Tatiane Furtado falou que no seu primeiro atendimento, depois de assistir todo o meu curso, enfim, né, ter em mãos o meu método, ela fechou um primeiro programa de acompanhamento num valor de R$ 980. Claro que ela precisou estar segura para isso, mas também ela tinha as estratégias de como abordar os pais nesse primeiro atendimento. Então, sabe qual é o jeito certo de fazer isso? É oferecer. O jeito errado é você deixar as famílias passarem pelo seu atendimento e não oferecer o programa nutricional. Então essa Nutri poderia ter ganhado com esse paciente R$ 150 e talvez esse paciente nunca mais voltar. Quando ela ofereceu o programa nutricional, ela faturou R$ 980 com um único paciente e já fidelizou. Então o jeito certo é você oferecer, é você mostrar para os pais. Aqui eu mostrei também esse outro print, mas aqui acho que ela não falou de programa nutricional. Ah, falou sim, ó. Deixa eu desativar os comentários. Que ela falou que fez um primeiro atendimento, criança com autismo, fez toda a estratégia de levar os alimentos, misturar com os alimentos de mentira. A gente vai conversar sobre isso na semana que vem. E aí a mãe ficou encantada com a consulta e na abordagem dela, logo ela já ofereceu o programa de terapia. E a mãe fechou. Então uma Nutri-Rainha não deixa a oportunidade passar. Uma Nutri-Rainha, um paciente pingou no seu consultório. Uma Nutri-Rainha ofereceu o programa nutricional e ofereceu sem vergonha. Hoje eu estava ouvindo o Segredos da Mente Milionária. É um livro e tem o audiobook dele no YouTube. E eu volta e meia, eu já escutei esse livro umas 7 vezes, acho que eu tô na 8ª vez, já perdi as contas. E hoje ele falou uma coisa que é interessante e eu falei, vou trazer para minha live. Seguinte, quando a gente empreende, a gente resolve problemas. Se você não resolver esse problema, alguém vai ter que resolver. Então, quando um paciente passa por você e você não oferece um programa nutricional, você não resolveu o problema dessa família, porque é impossível, a não ser que seja uma coisa pontual, mas é impossível você melhorar uma criança que está com obesidade em uma consulta. E aí eu vou fazer uma consulta, vou entregar um plano alimentar, achando que é isso que vai funcionar, não vai funcionar, não oferecer um acompanhamento para mudar exatamente os hábitos dessa criança e dessa família. E eu deixei de resolver o problema dessa família. O que essa família vai fazer? Procurar outra Nutri. Então você quer resolver o problema das famílias que procuram você ou não, Nutri? Quem tá aqui comigo, coloca para mim nos comentários. Você quer ou não quer resolver o problema das famílias que te procuram? Se você quer resolver de fato, você precisa oferecer o programa nutricional. Se você não oferecer, você não estará resolvendo o problema das famílias que te procuram. Então, às vezes, é só mudar essa chavinha. Porque eu sei que aí dentro de você, como já esteve aqui dentro de mim, a trava era o cobrar. Passar o valor. Como assim? Aí é que entram as crenças limitantes. Como assim um pai vai pagar R$ 980 à vista para uma Nutri infantil? Os pais não pagam. Isso que eu trouxe um print de ontem, mas eu tenho prints de Nutris que já venderam programas de R$ 1.500 à vista, R$ 1.700, mais de R$ 2.000. Nutri,
Crenças limitantes são aquilo que eu acredito que me limita, que não me deixa ir além, que não me deixa crescer. E por isso, eu não crescendo, eu não resolvo o problema das pessoas. Porque se eu cresço, é porque eu estou empreendendo e aceitando os resultados positivos de tudo isso. Se eu não cresço, é sinal que eu não estou empreendendo. É sinal que eu não estou resolvendo os problemas das famílias que me procuram. Então, quando você oferece um programa nutricional, e agora eu vou explicar melhor o que é isso para quem é nova aqui, para quem nunca me ouviu falar. Um programa nutricional, como eu já expliquei, você empacota, mas a gente não pode falar pacote segundo o nosso código de ética, porque não é um pacote, é um programa de acompanhamento. Pacote soa como promoção. E nós, Nutri, segundo o nosso código de ética, a gente não pode fazer promoção de trabalho nosso, tá? Então, por favor, Nutris, não falem pacote, falem programas nutricionais, tá? Mas você vai empacotar, você vai transformar esse acompanhamento num programa só. E é por isso que quando eu falo construir o seu reinado na nutrição infantil e faturar R$6.000, eu tô mostrando para você que se você vender 6 programas nutricionais de R$1.000, ou seja, 6 pacientes, você já faz R$6.000. Ah, ideia, mas não é fácil vender programas nutricionais de R$6.000. Ninguém disse que é fácil, eu tô falando aqui que é possível. E vai passar a ser fácil quando você pegar a manha, as estratégias, quando você se tornar aquilo que eu chamo dentro do meu método de NutriKids marqueteira. Porque lá no método NutriKids, que é o meu curso completo, que vai abrir as inscrições assim que o workshop Rainhas da Nutrição Infantil encerrar, lá tem um módulo de mais de 50 aulas com passo a passo para você estruturar o seu marketing, você saber vender o seu peixe, vender o seu produto, as suas consultas. Então, você estruturando esse programa nutricional, colocando, por exemplo, chegou uma criança para mudança de hábitos. De acordo com o meu método, num primeiro atendimento eu junto o que foi respondido no questionário pré-consulta, junto com a conversa que eu vou ter já nesse primeiro atendimento, e eu consigo saber quantas consultas eu vou precisar para a gente ter o resultado satisfatório. Então eu vejo com a família, ó, seu filho tá com sobrepeso, precisa melhorar o consumo de frutas, precisa melhorar o consumo de integrais, não tá fazendo atividade física, não bebe água. Olha quanta coisa a gente precisa melhorar, quantos hábitos precisam ser trabalhados. E nisso eu falo, olha, vendo esse contexto, eu preciso de no mínimo 6 consultas, no mínimo. Ou 3 meses quinzenal, e aí daqui 3 meses a gente senta e vê como é que ficou o resultado. Ou a gente vai fazer mensal, ou seja, uma consulta por mês. E geralmente a cada 15 dias eu faço um retorninho online de 20, 30 minutos, porque eu sei que essa criança esquece de mim. Falando de mudança de hábitos, tá? E aí eu mostrando para a família o porquê. Então, qual que é o jeito certo? É você mostrar num primeiro atendimento ou até antes, quando a gente fala, por exemplo, de introdução alimentar, o porquê, o motivo do porquê você precisa das 6 consultas. Ou quando a gente fala de bebês, eu preciso de 5 consultas para fazer de fato essa programação metabólica acontecer da melhor forma possível, inclusive prevenir uma seletividade alimentar. Então, na primeira consulta, você vai abordar os pais como? Convencendo de que precisa de mais de uma consulta e o porquê você vai precisar de cada uma delas. Então, eu não chuto da minha cabeça, ai, pais, eu preciso de 10 consultas. Não, ó, eu preciso de 10 consultas porque nessa aqui eu vou trabalhar isso. Nessa segunda consulta, eu vou trabalhar isso aqui. E na terceira, e na quarta, e na 10ª, vai ser isso que eu vou trabalhar. Então, por isso que eu tô te oferecendo um acompanhamento, um programa nutricional de 10 consultas, porque eu quero fechar, eu quero realmente mudar aquilo que vocês vieram me procurar, que é os hábitos dessa criança, o peso, os exames. Eu tô aqui comprometida para isso, mas para isso eu preciso estar mais vezes com a criança. A Samila colocou, me formo esse mês e o método tem me ajudado muito porque eu tinha medo de saber por onde começar. Então, meninas, aproveitem.
Obrigada, Samila, pelo seu feedback. O método NutriKids, ele é para estudantes, até das primeiras fases. Quem já está empolgado aí já sabe, na primeira, segunda, terceira fase, que já gosta de nutrição infantil. O método NutriKids é para você. Se você é recém-formada, o método NutriKids é mais do que nunca para você passar por esse período de muitas novidades, onde você sai do castelinho encantado e vem para o mundo real, e você ter estratégias para fazer a coisa dar certo, engrenar de uma vez por todas, e não ficar protelando esse sucesso que poderia vir mais rápido se você tivesse um passo a passo de quem já passou e já sofreu para chegar nesse método. E é para você também que está aí tentando transição de carreira, né? Trabalha de CLT, atende adultos, enfim, trabalha em restaurante, tá parada da nutrição, descobriu que quer nutrição infantil porque é mãe. O método NutriKids também é para você. Então, a Samila, que é aluna, ela tá falando o quanto foi importante, ela que ainda é estudante, ela já sabe os passos para iniciar, tanto para atender quanto para empreender na nutrição infantil. E aí, muita gente, voltando a falar do programa nutricional, muita gente fala assim, Deia, tudo bem, eu vou oferecer 10 consultas, mas o que eu vou fazer com 10 consultas? Nutri, uma coisa eu vou te dizer do fundo do meu coração. Não tente resolver o problema em uma consulta, porque eu fazia isso. Para mim, na minha cabeça, o meu papel era receber aquela criança, pegar nessa primeira consulta todas as informações possíveis e depois da consulta enviar um material incrível, com um plano alimentar mais que perfeito, com 1000 receitas, com tudo que a criança precisava consumir para melhorar aquele exame de triglicerídeos alto que a família veio me procurar. E aí, quando eu reclamava que as famílias não voltavam, era por quê? Porque nem eu sabia o que eu ia fazer na segunda consulta, porque na minha cabeça a minha missão tinha cumprido. E na verdade não. Se para nós adultos seguir um plano alimentar já é difícil, imagina para uma criança. Então, quando a gente oferece 10, 20, 30 consultas, quando a gente fala de terapia alimentar, de criança que não come, a gente está falando, inclusive, de acompanhamento de mais de 1 ano. Eu tenho paciente que faz aniversário comigo de acompanhamento, faz 1 ano. Não cheguei a fazer 2 anos, porque eu sempre tento buscar a alta antes disso. Mas já teve paciente que fez aniversário comigo de 1 ano, de acompanhamento semanal. Sabe por que a maioria das nutris princesas não oferecem programa nutricional? Porque não sabem o que vão fazer nesses atendimentos. E aí vem a Nutri Rainha e fala, eu vou oferecer 10 consultas, porque eu sei o que eu vou fazer exatamente a cada consulta. Quando a gente fala de criança seletiva, só orientação não vai resolver bulhufas. A gente precisa trabalhar com essa família, e eu trabalho de forma mensal. Se você tiver acesso ao meu método, você vai entender melhor. Mas eu faço acompanhamento mensal com os pais, a gente faz encontro mensal e com a criança semanal. Mas o que você faz a cada consulta? Terapia alimentar. O que é terapia alimentar? É você estar com a criança em um ambiente favorável, alegre, feliz, onde os alimentos recusados estão nesse contexto também e aos poucos a criança vai subindo na escalada do comer. Aquele alimento que ela recusa totalmente, ela começa a aceitar. Hoje mesmo eu tirei uma foto. Eu não tô aqui com a foto. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui no meu celular fazendo terapia. A gente vai conversar muito semana que vem sobre isso. Eu tenho um videozinho aqui, mas acho que vai aparecer a criança. Será que eu tenho alguma fotinho? Eu tenho aqui um videozinho, ó. A Marília é uma nutri que tá atendendo ali no meu espaço. Tá atendendo meus pacientes, porque eu também já não tava dando conta. Então a gente tá dividindo aí as crianças. Então, quando eu falo para os pais, olha, eu vou precisar que a criança venha toda semana. Eu falo isso com segurança porque eu sei que toda semana a gente vai ter muito o que fazer com essa criança. Ali a gente estava fazendo, então, a aproximação com a mexerica, pocã, tangerina, bergamota. Cada lugar fala. Essa acho que é a fruta que mais tem nomes no país.
E essa criança chegou pra mim comendo só banana. E hoje ela já come banana, mexerica e uva verde, que foram as frutas que a gente já trabalhou em consulta. E aí a gente envolve a brincadeira e o alimento. Mas eu não tô aqui pra falar do atendimento em si, que isso vai ser tema pra semana que vem. Eu tô aqui pra falar que quando você oferece e aborda os pais sobre essa necessidade de acompanhamento, você primeiro tem que saber o que você vai fazer nos atendimentos. Onde você vai buscar isso, Nutri? Você não vai encontrar em artigo científico. Você não vai encontrar em livros. Você não vai encontrar em pós-graduações. Você vai encontrar em cursos de pessoas que estão na prática atendendo e vendendo programas nutricionais e sabendo o que fazer a cada consulta. Você vai encontrar no método NutriKids. E aí, muita gente fala assim, mas na minha cidade, Deia, porque aí onde você tá, as pessoas são diferentes, porque na minha cidade, os pais não veem a necessidade, não dão importância. Nutri, isso é atitude de princesinha. Princesinha vai sempre se colocar como um refém da situação, vai colocar a culpa em outros lugares, nos lugares onde mora, nas pessoas na cidade onde mora, nos parceiros que não indicam, né, nos pediatras que não veem necessidade de nutri, vai achar culpa em qualquer lugar. Mas a atitude de rainha é pensar, tudo bem, eu estou vendo que os pais estão vindo no primeiro atendimento e não estão ficando, não estão voltando, não estão comprando o meu programa nutricional. O que uma atitude de rainha é? Vou tentar entender onde é que eu estou errando. Semana passada, a gente fez o encontro do meu Mastermind, do NutriKids Esmeralda. E lá a gente conversa muito sobre empreendedorismo. O Mastermind é para isso, né? E uma das Esmeraldas falou o seguinte... Era o momento dela falar e a gente ajudar. O Mastermind é o grupo onde todo mundo cresce junto. E ela falou, não tô conseguindo vender as terapias alimentares. Os pais vêm, primeiro que já chegam perguntando de plano de saúde. Nutri, isso vai acontecer com todos, com todas as nutris infantis. Não reclame, atitude princesinha mas todo mundo entra em contato por plano de saúde. Não. Rainha vai fazer o quê? Entram em contrato, perguntando de plano de saúde, sabe responder e contornar e trazer para o particular. E aí, essa Esmeralda já é aluna do método NutriKids, né? E aí, ela estava sabendo trazer para um primeiro atendimento. Ponto positivo para ela. Trazendo essas pessoas que entram em contato por plano de saúde para o atendimento do particular. Chegando na primeira consulta, ela estava falhando na abordagem desses pais para continuar esse acompanhamento. Ela não estava conseguindo fazer com que essas crianças continuassem ali com elas. E aí, qual foi a atitude dela de rainha? Pedir ajuda e falar, eu sei que eu estou errando aqui, o que eu faço? Ela não chegou falando, porque na minha cidade, os pais que não entendem, que precisam de nutri. Não, isso não é atitude de rainha. Ela chegou e falou, a culpa é minha. Eu ainda não entendi. E na verdade a gente não tá buscando culpa. A gente tá tentando entender a raiz do problema. Eu ainda não estou sabendo abordar os pais para mostrar a dificuldade da criança a ponto de precisar o acompanhamento semanal. Foi onde a gente sentou, então tá, né? Estávamos ali conversando. Me diz como é que você está fazendo. E ela falou como é que ela estava fazendo. E ela estava tentando vender o programa nutricional, né, o acompanhamento antes mesmo de ver a criança. E ali a gente entendeu que esse era o problema. Então, o negócio não eram os pais, o negócio era a forma como ela estava abordando os pais. Pode sim fazer um primeiro atendimento com os pais, mas precisa de um momento com a criança. Porque tendo esse momento com a criança é onde a gente vai poder apontar, olha o que eu percebi, a criança não tocou no alimento. A criança não quis nem se aproximar, nem interagir. Olha o quanto a sua criança está fora do comum esperado. Comida não é para ter nojo, receio, né, pavor. Comida é comida. Então, seu filho está precisando de acompanhamento semanal. Então, ela identificando o problema, ela vai começar a aplicar o jeito certo, o jeito já validado por muitas nutris, e aí sim ela vai passar a ter resultados. Então, a atitude de rainha é buscar
ajuda de quem tá conseguindo e não ficar reclamando de que a coisa não tá dando certo. Então é isso que eu preciso de você, Nutri. Se você quer construir o seu reinado a partir de agora, é sempre buscar. Não tá dando certo e várias das vezes não vai dar. Empreender, ninguém disse que era fácil, mas é possível. E para quem aprende a jogar o jogo, aprende a gostar. Porque quando você gosta de empreender, você começa a ver resultado. Não só financeiro, mas também de reconhecimento do seu trabalho. Várias das coisas que você for fazer, Nutri, não vai dar certo. E aí uma rainha vai olhar para aquilo, uma rainha governa, lembra? Uma rainha governa, então vai olhar para aquilo e vai governar a sua vida e a sua carreira. Uma boa governante faz o quê? Pensa na estratégia que vai usar a partir dali. Isso aqui tá dando certo, eu vou continuar. Isso aqui eu tô vendo que é o meu ponto fraco. Eu vou buscar ajuda, ou vou estudar mais, ou eu vou tentar aplicar de um outro jeito. Tudo que eu ensino no método NutriKids, eu testei exatamente tudo. Então eu já testei diversas formas de vender programa nutricional e o que eu ensino lá é o que pra mim validou. Mas eu te digo mais, tendo contato com as alunas, e eu sou uma pessoa humilde de aprender também com as alunas, eu percebi que tiveram alunas que seguiram o passo a passo do meu método e onde elas estavam morando não estavam dando o resultado esperado. O que ela fez? Testou de um jeitinho diferente, mas com a mesma sacada. Testou de um jeitinho diferente e para ela deu certo daquele jeito. O que eu fiz? Peguei e coloquei na aula o que deu certo para outras nutris que poderiam estar dando para outras. Então, por exemplo, na hora que a gente vai responder no WhatsApp, uma mãe que está entrando em contato, o que a gente tem que fazer? Anota, Nutri, anota. Uma boa empreendedora vive de números. 10 mães entraram em contato comigo, ok? De 10 mães, quantas marcaram consulta? Uma marcou consulta? Peraí, eu estou falhando na hora de vender o meu peixe no WhatsApp. De 10 mães, 6 marcaram consulta, ok, tá um número bem legal, não é todo mundo que marca, muita gente pergunta, mas vai ainda se organizar, aquela coisa toda. Ok, 6 marcaram consulta, então ali eu não estou errando. Cheguei no primeiro atendimento. Dessas 6 mães que marcaram o primeiro atendimento, quantas eu fidelizei? Daí eu fidelizei nenhuma, eu atendi 6 e nenhuma quis fechar o acompanhamento. É onde você sabe que você está falhando ali, na primeira consulta, na hora de oferecer o seu acompanhamento. É onde você vai ter que revisar a forma como você está falando. Não é, escuta o que eu tô falando pra você, Nutri. Se você é rainha, você vai captar essa informação e você vai levar pra vida. Quase sempre o problema não é o valor. O problema não é o valor do seu atendimento quando as pessoas não marcam. Esses dias eu tava lá no OLX e a gente tava olhando carros, eu e meu noivo. E ali a gente achou um carro muito barato, muito abaixo do que o mercado. E aí a gente foi tentar entender, mas que estranho. Num primeiro momento a gente até, nossa, que barato, vamos comprar. Mas aí vem, esse nossa, que barato, vamos comprar é o emocional. Aí vem o racional. O nosso racional trouxe a gente pro eixo, olha o nosso pensamento. Se tá muito barato, tem alguma coisa estranha. E aí a gente pensou, olha, melhor não comprar, porque tem alguma coisa, ou talvez não cuidaram do motor, ou talvez é um carro que já deu perda total e tentaram reconstruir ele, alguma coisa de errado não está certo. E aí, muitas nutris colocam o valor da consulta lá embaixo, achando que o problema é que os pais não marcam ou não continuam o acompanhamento por causa do preço. E muito pelo contrário, se você é fulana de tal, tá cobrando R$120, que é um absurdo, tá, Nutri? Se você tá cobrando isso, não é atitude de rainha. Você não merece só R$120 pelo seu atendimento, pelo amor de Deus. Se você tá cobrando R$120 e a Nutri da sua cidade tá cobrando R$300, isso não vai aumentar o agendamento dos seus atendimentos, porque os pais vão trazer pro racional, olha, alguma coisa tá estranha ali. A Nutri que cobra 300 deve ser melhor. Ela deve ter mais estudos, ela deve ter mais segurança, ela deve saber mais o que ela tá fazendo, porque o preço tá o dobro
mais que o dobro daquela outra Nutri. Estão entendendo, Nutri? Então, se você não está conseguindo abordar os pais nesse primeiro atendimento para falar para eles que precisa de um acompanhamento, se você já atende, se você não atende, que bom que você está aqui, que você já está pescando muita informação. Pare, respire e volte. Volte e tente entender onde é que está o erro. Eu falo que empreender é o jogo dos 7 erros. Empreender é o jogo dos 7 erros. Você vai ter que sempre buscar onde é que está o erro e tentar melhorar, tá? Então eu vou deixar aqui, Nutri, de dever de casa dessa aula, que você desenhe o seu acompanhamento nutricional, o seu programa nutricional a partir de hoje, se você ainda não tem, e que você já ofereça para o seu próximo paciente. E faça os testes. Deia, mas eu não sei montar programa nutricional. Nutri, se você não sabe, eu vou te dar aqui uma sacadinha. Você já tem o seu atendimento, certo? Talvez você já tenha desenhado aí o seu método. Você vai empacotar esse atendimento em uma coisa só. Se você já atende crianças, você provavelmente já sabe o que você faz a cada atendimento, certo? Então, você vai pegar e tentar trazer em um programa só e juntar tudo num valor só. Tem vídeos meus lá no YouTube, eu já falei isso algumas vezes sobre o programa nutricional, tem lá no YouTube. Procura lá que você vai achar, tá bom? E aí, a partir de amanhã, comece a abordar os pais. Se você tem atendimento, comece a abordar os pais para que você possa vender um programa nutricional e convença o porquê que essa criança precisa de mais de uma consulta. Tá ok? Espero que eu tenha te ajudado, Nutri, nessa live. Ela foi feita com muito carinho e que eu tenha trazido aqui muita expectativa boa, porque é possível sim construir um reinado quando você tem estratégia. É possível sim faturar mais de 6 mil reais quando você tem um método em mãos. E você segue esse método, mas não quer dizer que só esse método vai fazer você chegar. Você vai ter que testar. Tudo vai ser testes. E não se esqueça, Nutri, que o maior aprendizado aqui dessa live não basta só encher a barrinha da nutrição. Você precisa sempre encher a barrinha do empreendedorismo, da venda, do convencimento, do marketing. Porque os dois precisam andar juntos. Tá certo? Eu te espero amanhã na próxima live. Se você ainda não se inscreveu no workshop Rainhas da Nutrição Infantil Nutri, faltam 13 dias. E o link da bio tá lá para você se inscrever de forma gratuita. Ele será 100% gratuito, 100% online. E nesse workshop eu vou te ensinar todas as estratégias possíveis para você aprender de uma vez a construir o seu reinado, solidificar a sua agenda, se tornar referência na sua cidade e faturar 6 mil ou mais com nutrição infantil. Até amanhã. Tchau, tchau!